Bom dia, jovens, sétimo ano. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2021, vamos para o novo assunto, frações, capítulo 2 do módulo 1. Para falar de frações, vamos relembrar frações que vocês aprenderam anteriormente. Então, nesse capítulo, vamos relembrar alguns assuntos a respeito de frações estudados em anos anteriores e ampliar os conhecimentos relativos a esse conteúdo. Então, pessoal, ideia de fração. A ideia de fração, ela remete ao seguinte: em uma fração, o numerador representa quantas partes estão sendo consideradas, e o denominador em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Por exemplo, a fração 5/9 representa a parte pintada em vermelho da figura em relação a todas as partes iguais em que a figura foi dividida. Aqui temos a figura, um círculo, e temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. O total de fatias eu tenho 9. O que representa o 5 aqui é essa parte pintada. Então, a quantidade de partes pintadas em vermelho, 5. Quantidade de partes iguais em que a figura foi dividida, 9. Então, 5 é o meu numerador e o meu 9 é o denominador. Nesse caso, considerando a figura uma unidade, a fração 5/9 representa parte de uma unidade inteira. Uma fração pode ser representada também parte de uma quantidade. Vamos ver o seguinte exemplo. Dos 35 alunos da turma, 4/5 nasceram no mesmo ano. Isso quer dizer o quê? Existem situações em que uma fração representa uma razão. Observe o exemplo. Pesquisas indicam que 8 em cada 10 famílias que adotam um animal de estimação escolhem um cachorro, ou seja, 8/10. Das famílias que adotam um animal de estimação escolhem cachorro. Quer dizer, de 10 famílias, 8 escolhem cachorro. Nesse caso, temos que a quantidade de famílias que adotam cachorro está na razão de 8 para 10 famílias que adotam animais de estimação. Então, saindo da página 122, nós iremos para a página 123, onde continuaremos nosso aqui exemplo. Fração também está relacionada ao consciente de uma divisão, como exemplo a seguir. A fração 6/3 representa 2 inteiros, ou seja, 6 por 3 igual a 6 dividido por 3 igual a 2. Então, temos duas partes de 3. Então, a fração pode ser escrita na forma de divisão ou vice-versa. Por exemplo, 9/10 é igual a 9 dividido por 10. Então, simplificação de frações. Como é isso? Algumas frações podem ser simplificadas. Para isso, dividimos o número, o numerador e o denominador da fração por um mesmo número natural, diferente de 0 e de 1. Veja como simplificar a fração 60/90. 60/90, vou dividir 60 por 2, 90 por 2. 60 vai dar 30, 90 vai dar 45. Divido 30 por 3, que dá 10. 45 por 3, que dá 15. Divido 10 por 5, dá 2. 15 por 5 dá 3. Então, simplificando, dá 2/3. Então, as frações 60/9, 30/45, 10/15, 2/3 são equivalentes, ou seja, representam a mesma parte do todo. Além disso, como uma fração 2/3 não pode ser mais simplificada, dizemos que ela é uma fração irredutível. Então, vamos simplificar as frações a seguir até se tornarem irredutíveis. Temos 18/36, que eu vou fazer. Vou dividir primeiramente aqui, dividi-lo por 2. Pegar outra caneta. Pronto. Divido esse 18 por 2 e esse 36 por 2, no qual vai dar 9/18. Se eu dividir 9 por 3, 18 por 3, nesse caso vai dar 3/6. Se eu dividir 3 por 3 e 6 por 3, vai dar 1/2. Ok? E agora, 44 por 60. Eu posso dividir
44 por 2, 60 por 2. Que no qual vai dar 44 por 2 dá 22, 60 dá 30. Se eu dividir 22 por 2 e 30 por 2, nesse caso vai dar 11 sobre 15. 34 sobre 90. Se eu dividir por 2, 34, que vai dar 17. 90 por 2 vai dar 45. Se eu dividir 196 por 2, vai dar, nesse caso, 98. 256 por 2. Nesse caso, vai dar 1, 2, 228. Se eu dividir, nesse caso, por 2, cada um, nesse caso aqui, 98 por 2 dá 49. 128 por 2 dá 64. Então, assim sucessivamente. Então, dessa forma, simplificamos essas frações. Na página 124, ele fala em comparações das frações. Como é a comparação? Temos o exemplo do Maurício, está lendo um livro. No sábado ele leu 2/3 do total de páginas. Em domingo leu 1/4. Em qual dessas dias ele leu a maior quantidade de páginas? Para responder a essa pergunta, precisamos comparar frações, ou seja, determinar qual representa a maior quantidade ou parte do todo. Para isso, vamos obter frações equivalentes às frações 2/3 e 1/4 com o mesmo denominador. Se eu multiplicar o 2 por 2, dá 4. 3 por 2 dá 6. Se eu multiplicar 2 por 3, dá 6. 3 por 3 dá 9. Se eu multiplicar 2 por 4, dá 8. 3 por 4 dá 12. Se eu multiplicar 2 por 5, dá 10. 3 por 5 dá 15. Agora vamos multiplicar 1 por 2, dá 2. 4 por 2 dá 8. Se eu multiplicar 1 por 3, dá 13. Se eu multiplicar 4 por 3, dá 12. Se eu multiplicar 1 por 4, dá 4. 4 por 4, 16. Mas nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Se eu ver que o denominador é igual em ambos, então faça a comparação. Eu tenho aqui 8 sobre 12 e 3 sobre 12. Então, também podemos obter frações equivalentes com o mesmo denominador, usando o MC. Nesse caso, se eu não quiser calcular isso, eu utilizo o MC. Determinamos o MC de 3 e de 4. 3, 4. 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. 3 por 3, 1. Então, temos MC de 3 e 4. 2 vezes 2 vezes 3 deu 12. Em seguida, escrevemos frações equivalentes, 2/3 e 1/4, com o denominador 12. Nesse caso, escrevemos 8 sobre 12, 3 sobre 12. Como 8 sobre 12 é maior do que 3 sobre 12, concluímos que 2/3 é maior que 1/4. Portanto, Maurício leu maior quantidade de páginas do livro de História no sábado, certo? Porque 2/3 é maior que 1/4. Então é isso. Paramos na página 124. Jovens, continuamos nosso assunto na próxima aula. Então, obrigado e até mais.